Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 22 de fevereiro, do Opinião Litoral. Participam, comentando, analisando as notícias com você, duas mulheres. Quinta-feira é o dia da nossa bancada tradicionalmente feminina, a Thaís Margarido, que é jornalista, a Lara Matos, que é especialista em gestão. E a gente vai começar com um tema que é extremamente sensível para as mulheres, que é o tema do estupro. O atleta brasileiro Daniel Alves, da seleção brasileira, do Bahia, do São Paulo, do Barcelona, da Juventus de Turim, um atleta, é o segundo futebolista com mais títulos na história do futebol, ele só é superado pelo argentino Lionel Messi. Ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão na Espanha por estupro. Lara, boa tarde. Boa tarde. Justamente a justiça foi rápida, acredito eu, na Espanha. Estávamos todos esperando qual seria a sentença, o que seria uma sentença máxima de até 12 anos, se tornou uma sentença de 4 anos e 6 meses. Agora, a estratégia da defesa é justamente tentar trazê-lo para o Brasil para que se cumpra essa pena. A minha questão é, este crime no Brasil, dentro das leis dos bandidos, é um crime que não se é perdoado, né? Então, cumprir essa pena aqui no Brasil é ter outra característica. Eu não sei se de fato seria uma estratégia interessante a preservar, inclusive, a vida do jogador. É claro que ele iria para uma prisão especial, provavelmente, mas eu não sei se seria uma estratégia interessante da defesa. O que de fato é louvável, no meu ponto de vista, é que a justiça se deu de forma rápida. E isso serve como exemplo para várias situações que nós temos, inclusive, aqui no nosso Brasil. Pouco mais de 1 ano e meio depois do episódio, sai a condenação. Thaís, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Lara. Boa tarde a você que nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Assunto não polêmico, mas justo, como disse a Lara, né? A Lara, até por ser advogada, sabe justamente como é que o tempo que recorre um processo como esse. Mas lá a gente viu que a justiça foi feita através de provas materiais, porque aí ainda existia o papel da defesa de dizer que não tinha sido efetivamente concretizado o estupro, mas tanto o depoimento de seguranças da casa, de uma das pessoas, de um dos gerentes que a encontrou assim que ela saiu de dentro do banheiro e viu o estado que ela estava, e a imagem do circuito mostra o estado em que ela estava de desespero, né, de realmente ter sido forçada uma situação que ela já tinha negado. Então eu acho que se de repente no nosso país, esse tipo de caso também corresse numa velocidade tão rápida, apesar de ser 1 ano depois, mas a justiça foi feita e durante todo o processo ele ficou preso no país. Essa é a diferença. Talvez hoje, se fosse no Brasil, enquanto rola o processo, nessa morosidade, o suspeito geralmente ele escapa, né, Paulinho? Ele não fica ali sendo acompanhado pela justiça, até porque a gente tem uma falta, e a gente está falando sobre isso no bastidor de efetivo, em todos os âmbitos de segurança nacional, que permite justamente com que eles consigam sair, e aí não consegue ser mais encontrado por um julgamento como esse. Foi feita a justiça, eu acho que a questão do estupro, no nosso país em especial, ganhou uma força maior, né? Hoje o homem forçar a mulher a um beijo já é considerado estupro, qualquer ação de toque físico forçada já é considerado estupro, quando na verdade há anos atrás só era considerado estupro se tivesse realmente o feito do coito, né? Então da relação sexual em si. Então eu acho que foi feita a justiça e deve se cumprir no país onde foi a ocorrência dos fatos. O Daniel Alves é um outro jogador de seleção, em nível de seleção brasileira, condenado no exterior por estupro. O Robinho, ex-atleta do Santos, do Milan, do Manchester City, da Inglaterra, também foi condenado na Itália. E essa condenação do Daniel Alves, ela vem em fevereiro, sendo que em janeiro o empresário Thiago Brenan, muito poderoso também como o Daniel Alves, foi condenado pela Justiça de São Paulo por estupro, a 8 anos de prisão. Talvez essas duas condenações de pessoas muito conhecidas, o Thiago Brenan e o Daniel Alves, deem uma inibida nos predadores, não é, Lara? Justamente, eu acho que isso o que é louvável. A justiça foi feita e não é porque essa pessoa é midiática ou mesmo ela tem uma conta bancária muito grande que a justiça não deva se cumprir. Eu acho que a partir de agora nós vamos ter um efeito
pós-condenação Daniel, para todos os casos que de fato surgirem e que sejam muito próximos ao que aconteceu no caso dele. Então, que sirva como exemplo para que nós possamos, como mulheres, né, justamente pleitear pelos direitos. É um crime que não se justifica e, à medida que a justiça é, de fato, efetiva, isso nos torna, inclusive, mais seguras e confiantes na justiça. No caso do Brasil, se de fato a condenação do Daniel servir como um parâmetro para o que acontecer daqui para frente. Será que o predador está pensando 2 vezes nesse momento, Thaís? Ah, com certeza. Se arrependimento matasse, ele nem cumpriria a pena. Você pode ter certeza, Paulinho. Pode ter Mas certeza. outros predadores Já começam, mas eu acho que ainda vão assim... pensar 2 vezes? 2, 3 vezes. Porque o poder e o dinheiro faz com que eles se sintam inatingíveis, inabaláveis, e eles perceberam que não. Se isso não acontece ainda com tanto rigor no Brasil, no exterior, as coisas são diferentes. O Thiago Brenan é envolvido em outros processos, né? O que foi condenado por estupro, e ele se notabilizou por uma agressão numa academia de ginástica em São Paulo, que foi reproduzida em vídeo para o Brasil todo. E a partir daí se levantaram muitos casos contra ele e acabou condenado nesse estupro, por esse estupro em Porto Feliz contra uma massagista. Santos registrou um incêndio que tem uma coisa assim muito estranha, que é um galpão da empresa Dínamo, utilizada como depósito pela Receita Federal sem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o que é um absurdo. O incêndio começou domingo à noite, foi dominado, está hoje na fase de rescaldo, mas a gente viu durante esses dias, Thaís, no centro de Santos, muita gente com o nariz dentro da camisa, muita gente usando máscara, e em vários pontos da cidade se sentiu o cheiro dos produtos químicos que foram queimados nesse incêndio, que foi no centro de Santos. Na praia se sentia esse cheiro. Paulinho, não só na cidade de Santos, mas se expandiu para a cidade do Guarujá. Toda a área portuária no Guarujá, a área de Vicente de Carvalho, chegou a Pitangueiras, no centro da cidade. Então, assim, realmente se alastrou o cheiro, precisa depois estudar, a CETESB apresentar, inclusive, um laudo de qualidade do ar para ver se isso vai causar algum tipo de efeito ou não, porque quer queira, quer não, é uma fumaça tóxica, ou seja, queima, é efeito de combustão de material. Né? Agora, a pergunta que fica, Paulinho, desde o dia das primeiras notícias desse incêndio, as causas. Será que hoje, no rescaldo, a gente consegue encontrar indícios ou não? Será que foi criminoso? Porque o que nos chama a atenção é que era um armazém que guardava produtos apreendidos pela Receita Federal. E que seriam leiloados, inclusive, agora, 29, no final do mês. Lara, isso que nos levanta, né? Será que agora no rescaldo, isso me preocupa, é onde você consegue encontrar vestígios que comprovem a causa do incêndio? A gente vai conseguir entender que, de repente, foi um curto-circuito ou foi, de repente, um material que já estava em combustão? A pergunta que fica, será que foi simplesmente um incidente ou há vestígios de um incêndio criminoso? Porque se não envolvesse a Receita Federal, produtos que seriam leiloados agora, com certeza a população aceitaria como um incidente. Mas há algo suspeito. O que a gente espera é que realmente o Corpo de Bombeiros, com a expertise que tem, traga para nós esse tipo de notícia. E a gente espera que a notícia realmente seja exposta, a real, né? A verdadeira, Paulinho, porque foi um incêndio de... E outra coisa, só vale lembrar, Lara, para quem está em casa nos acompanhando, foram quantos dias de efetivo para tentar conter o fogo? Isso me lembrou aquele grande incêndio, lembra na Domingo, Copersucar? segunda, terça e quarta, né? 4 dias. Isso me lembrou aquele grande incêndio na Copersucar no Porto, lembra? Sim. No armazém da Copersucar, que a gente teve que... na época eu estava como repórter, na época eu já estava como apresentadora, mas as nossas equipes ficaram cobrindo durante os 9 dias do incêndio. Eu mesma saí da redação, fui para lá revisar com outros repórteres que estavam lá, ganhou repercussão nacional, e o que mais chamou a atenção na época era que a Baixada, aí se levantou essa polêmica, será que a Baixada Santista está preparada, a Baixada Santista, a cidade de Santos, que é o maior porto da América Latina, está preparada para incêndios de grande proporção? Nós não tínhamos efetivo suficiente. Na época, você lembra disso, Paulinho?
vieram bombeiros de todo o estado de São Paulo, das cidades mais próximas para ajudar, porque não tinha contingente suficiente para conter o fogo. E era também uma espécie de produto tóxico atípico, que o nosso grupamento aqui não estava acostumado a lidar. Então, o que eu quero, vale chamar a atenção de novo, agora foi num armazém que a Receita Federal utiliza. Não é um alerta, Paulinho? Será que a nossa região, que tem a Ilha Barnabé, que faz toda a composição e contém produtos altamente tóxicos, altamente inflamáveis, a nossa região está preparada para incêndios de grande proporção? Lembrem-se, tanto ao redor do porto quanto ao redor dos armazéns, há moradores, bairros, que são bairros residenciais e não apenas comerciais. Justamente, e aí em relação às pessoas que moram no entorno, muitos ficaram sem iluminação, né? Então nós também precisamos pensar sobre os efeitos que uma situação dessa gera. A energia gera. elétrica foi desligada, né? Justamente por uma questão de segurança, né? Isso. E agora a questão é descobrir, de fato, as causas, né? O que de fato aconteceu, já que foi, de alguma forma, sustentado, né, esse incêndio. Paulinho, eu só queria complementar, porque a Lara tem especialização em gestão. Né? Isso. Gestão e planejamento. Eu bato muito nisso, Lara, para quem está em casa nos acompanhando. As cidades, aí a gente fala, não é falando de política, Paulinho, mas as cidades, a sociedade organizada, ela depende de um planejamento e de uma gestão. Sim, sem dúvida. Então, se você não faz um planejamento e uma gestão, você fica apagando incêndio o tempo todo, que é o que acontece agora. Agora, literalmente. Apagando incêndio o tempo todo. O problema é, será que estamos preparados, inclusive, para apagar esses incêndios? Então, é a hora da população começar a repensar. Viver numa sociedade organizada, ela precisa estar organizada, planejada, para que se faça uma gestão de excelência para a gente ter uma qualidade de vida. Esse é o princípio da existência humana de uma sociedade organizada. Estou errada, Lara? Não, tá certa. Inclusive... Você lembrou do incêndio da Ultracargo em Santos. E houve um incêndio em Guarujá em 2015, na Local Frio, que afetou duramente a cidade de Santos. Vicente Carvalho também. Vicente Carvalho também. Porque lembra daquela fumaça tóxica que também perdurou por 3 anos, era fumaça química. E que ninguém sabia como lidar. A prefeita de Guarujá, na época, falou que era para pôr pano molhado no vão da porta, não era para pôr o pano molhado, depois se constatou, ninguém sabia lidar. O da Ultracargo demorou 8 dias para ser combatido. Foi. Esse de agora, 4 dias. E o da Ultracargo afetou duramente Cubatão também. Sim, também. Mortandade de peixes, né? Isso. Nessa hora do incêndio, nessa hora da tragédia, a região fica metropolitana de uma hora para outra, né? Fica claramente metropolitana. E é o que a Lara falou, Paulinho. Ninguém estuda depois a consequência desses acidentes. Todas as pessoas são afetadas. De que maneira? Cada uma delas, seja na saúde, seja fisicamente ou economicamente. Mas todo mundo acaba saindo no prejuízo. O Opinião Litoral volta para o segundo bloco, depois de intervalo bem rapidinho. Fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, bancada feminina, Lara Matos, especialista em gestão, Thaís Margarido, jornalista. O governo do estado de São Paulo anunciou no Diário Oficial, e muitos oficiais da Polícia Militar ficaram sabendo disso pelo Diário Oficial, mudança de comando em 34 cargos. O comandante da Polícia Militar no estado foi mantido, o Coronel Cássio, mas abaixo dele houve reformulação total, e a maioria dos coronéis que tinha postos de comando foi para postos burocráticos, postos administrativos. A Thaís Margarido ficou com uma pulga atrás da orelha dela. Que pulga foi essa, Thaís? Fiquei mesmo, Paulinho, porque me chamou a atenção que eram justamente cargos de comando, como você ressaltou, estavam na linha de frente no combate ao crime organizado, para trazer a sensação de segurança para a população do estado de São Paulo e principalmente da nossa região da Baixada Santista. Veja que depois da Operação Escudo na cidade do Guarujá, que realmente acalmou os ânimos e trouxe, de forma mesmo que minimizada, uma sensação de segurança, depois passou para Santos, que é uma segunda operação, mas que segue os moldes da Operação Escudo. É claro que a gente lamenta sim a morte de civis, lamenta, mas quer queira, quer não, precisamos ter coragem de colocar o dedo na ferida e admitir.
trouxe sensação de segurança para o cidadão comum, para o trabalhador, para a dona de casa, para a mocinha, para a menininha que vai para o curso técnico ou para a moça que está voltando da faculdade às 11 horas da noite. Porque a sensação de insegurança e de impunidade nas cidades tomou tamanha proporção que hoje, na minha época, era assim, não assalta ali não, no nosso bairro a gente está seguro. Hoje não é mais isso, já está um assaltando o outro, já ninguém mais sabe quem é quem. Mas vamos lá. O que me chamou a atenção é que logo após denúncias muito bem divulgadas na imprensa de que haveria tido um excesso da Polícia Militar durante a operação com civis, algumas falhas teriam sido identificadas durante a operação. Logo depois, apesar do secretário de Segurança do Estado ir em rede nacional e falar, nós não vamos desistir de combater o crime organizado, a população precisa de segurança, segurança é papel do Estado, fala do DERIT, secretário de Segurança Pública, ontem à noite em rede social, Lara. Então vamos lá. Na sequência, sai no Diário Oficial a alteração desses cargos. Então, assim, para mim foi muito nítido, né, a leitura que eu fiz é assim, opa, o governo do Estado admite que pode ter acontecido excesso ou veio ordem de cima para baixo. Tira para não piorar a situação. Como cidadão, nós pleiteamos, sim, sempre segurança. E, de fato, houve uma operação, como você acabou de dizer, que traz alguma sensação, uma percepção de segurança. Porém, a questão é, e daqui para frente? Provavelmente, sim, essa mudança é reflexo do que as pessoas vêm dizendo sobre o abuso de poder nessa operação. Será que daqui para frente, né, finalizada essa operação, será que essa sensação de segurança ela vai perpetuar? Quais são os planos? Você mesmo comentou sobre a necessidade da gestão do planejamento. O que vai ser feito para que a causa raiz dessas facções, elas de fato sejam interrompidas? E aí a gente fala muito da inteligência. Então, por mais que a gente aperte a tecla de que queremos segurança, é um direito do cidadão, é constitucional, a gente precisa assegurar isso, é uma ação que de alguma forma traz uma violência, uma retaliação. Inclusive houve um vídeo, salvo engano foi ontem ou hoje, um vídeo de uma lavagem de sangue numa atuação policial e aí mostra uma mudança de cena de crime. Então, até que ponto o abuso de poder ele coloca em xeque uma ação que vem ao encontro da proteção da sociedade, mas a pergunta que eu faço é, e daqui para frente, quando essa operação acabar, como é que ficaremos em relação ao foco que eu não vejo que necessariamente foi eliminado? Aí, a Thaís viu um sintoma, né? Eu vejo que é o segundo sintoma. Chama muito a atenção que no dia 8 de fevereiro, aqui em Santos, quando foi instalado o gabinete da Secretaria de Segurança, em função da crise, em função da morte de policiais, o secretário de Segurança, Guilherme Derrit, tenha feito questão de deixar claro que o nome dessa operação não era Operação Escudo. Ele deixou isso muito claro. A Operação Escudo foi deflagrada no ano passado, no final de julho, quando houve a morte em Guarujá do policial da Rota, da Polícia Militar, Patrick Reis. Em seguida, houve um atentado contra uma policial em Santos, que não morreu, e contra o policial federal também em Guarujá. Foram 3 atentados com uma morte. O secretário, na época, disse, cada vez que houver um atentado contra policial, vai haver uma Operação Escudo. Foram 46 operações no estado de São Paulo. 6 meses depois, 3 mortes de policiais na Baixada Santista. Policiais militares. 1 em Cubatão e 2 em Santos. Ele vem e diz que não é Operação Escudo. O nome não é mais Operação Escudo, é a terceira fase da Operação Verão. 28 mortes na operação no ano passado, já é a 31ª, essa que a Lara relatou. A Polícia Militar diz que a lavagem de sangue foi feita depois que a perícia saiu do local. Mas por que foi feita por policiais? É muito estranho. O ouvidor da Polícia Militar aponta que em São Vicente houve a morte de um deficiente visual com deficiência completa. E o relatório da polícia diz que ele apontou uma arma. E o ouvidor da polícia diz que ele é cego, deficiente visual. Agora vem esse comunicar, essa mudança do comando da Polícia Militar. Então, alguma coisa acontece
além dos comunicados oficiais da polícia. Thaís, você tem razão de estar com uma pulga atrás da orelha. Mas sabe o que acontece, Paulinho? Vamos lá, para quem está em casa junto com a gente pensar, Lara, vai muito além disso, a gente sempre discute. Na verdade, hoje a gente está tentando apagar literalmente mais um incêndio. Vai ser assim até quando, Lara? Porque hoje a gente vive essa sensação de segurança e a criminalidade no estágio que está e o crime organizado da maneira que ele se organizou por conta da ausência do poder público. Então, para a gente chegar à solução desse problema, a gente tem que ter o quê? Política pública, assim, que a gente sempre debate aqui, Paulinho. Política pública dentro das áreas periféricas, ofertar opção de escolha para a população que está lá, porque da criança para o adolescente, para o jovem que se insere no crime, muitos vão porque é o único caminho que eles têm como opção, porque ele abre a porta de casa, quando ele acorda ele encontra 3, 4 lojinhas, essa é a realidade de quem está na comunidade. Falo isso com experiência de repórter de rua, cansei de fazer documentários, você sabe disso, Paulinho, e matéria em Viela, nas comunidades da nossa região, e essa é a realidade, mas muitas, inúmeras, posso falar dezenas de famílias de bem, moram às vezes na Viela e o pai é gesseiro, a mãe é faxineira e o filho está estudando. Como os pais passam o dia inteiro fora, quando o menino chega da escola, ele está sozinho, vai empinar pipa na rua e ele está ali. Bom, enfim, há um problema da falta de planejamento e de gestão de política pública para oferta de escolha para essa população. Há também a falta de uma organização dentro da segurança pública ou de mais investimentos para a segurança pública. E aí o cidadão de bem comum é que sofre a consequência disso. Porque eu vou falar uma coisa para você, Paulinho. Tudo bem, a operação, precisa ter um serviço de inteligência, mas é o que a Lara falou. Se a gente não estender... Por que se fala Operação Verão? Vamos lá. Porque as cidades do litoral do estado de São Paulo são cidades praianas, no calor, com altas temperaturas, todo o interior do estado e capital vem para essa região. E aí a polícia fala, opa, a população dobra e isso instiga com que haja o crime, o assalto, o furto, vamos para lá conter. Então vamos lá, Operação Verão tem que ser operação anual. Operação anual. Porque quando o turista vai embora, fica o morador cidadão comum sendo assaltado da mesma maneira. Da mesma maneira, porque precisa se manter. Quem está devendo ali na lojinha, para não falar biqueira, pronto, falei, quem está devendo precisa pagar. Aí para pagar, e aí ele quer de repente entrar, ele vai lá matar um, mata o outro, assalto. É isso que a gente está vivendo. Então assim, eu acho que, e hoje, Paulinho, veja, não vou me estender muito, Lara, nessas operações, vem policiais militares da capital e do interior. Porque o policial militar que mora aqui na região sequer pode enfrentar o crime. Porque ele tem mulher, tem filhos e mora em bairros periféricos. Porque o salário hoje que o Estado banca para ele fazer a nossa segurança é insuficiente para manter a família. A maioria faz bico, quando não o próprio crime ali se leva. Pronto, falei. É que a Operação Verão, toda vez que você assiste a uma propaganda da nossa região dizendo venha para a cidade, venha conhecer a nossa região, a Operação Verão, ela sempre aparece como algo de prevenção, né? Então, como você disse, há um contingente maior nessa época e a gente precisa desses reforços. Agora, usar o nome Operação Verão para uma operação que não necessariamente caracteriza a prevenção, mas sim, eu uso essa palavra retaliação, ou seja, uma prestação de contas, eu acho que isso fica bem complicado. Isso afasta o turista. Então vai ter Operação Verão? Então lá que eu não vou. Porque a Operação Verão está sendo caracterizada com as 31 mortes aqui da nossa região. Olha, é inaceitável, é bom deixar isso claro, é absolutamente inaceitável que um policial civil, um policial militar, um policial federal, um policial rodoviário vire alvo de arma de bandido. Ninguém pode aceitar isso. O que a gente cobra é que a repressão, a reação a essa situação seja feita com mais inteligência e com menos truculência. E aí a gente aponta a deficiência, que não é responsabilidade do governador atual, mas de sucessivos governos paulistas, que debilitaram, fragilizaram a Polícia Civil, que é a responsável pela investigação. Hoje a gente tem um quadro em que deveria haver 3.500 delegados, tem menos de 2.500. Deveria haver quase 12 mil investigadores, tem menos de 8 mil. Deveria haver quase 9 mil escrivães, tem menos de 5 mil. Então, esse quadro atual, ele mal e mal consegue dar conta do dia a dia da delegacia. Como investigar? Como o próprio capitão Derrite, Guilherme Derrite, falou que era a definição da Operação Escudo ou da terceira fase, investigar, identificar, qualificar e pedir a prisão. Como? Se mal dá conta do dia a dia das delegacias. Esse governo, é bom a gente ressaltar que no final do ano passado fez um concurso para 3.500 policiais civis.
é botar um band-aidzinho, mas pelo menos um band-aidzinho. O efetivo completo, polícia Militar e Civil, a deficiência em São Paulo é de 37 mil policiais. O concurso para 3.500 dá conta de 10% disso. É uma iniciativa. Por sinal que a reprovação foi de 95% nesse concurso. O Opinião volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, agora uma matéria especial para Thaís Margarido reclamar, me xingar, reagir a tudo que ela escutou aqui. Nós criticamos muito, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele falou que a mulher do presidente da França era feia. Lembra disso? Não, um absurdo completo aquilo que o Bolsonaro falou. O Lula, no domingo, falou um absurdo também, comparou o genocídio do Holocausto contra os judeus com a ação militar israelense em Gaza. Lógico que ninguém aprova morte de mulher, de criança, de idoso, de enfermo, mutilação, como acontece em Gaza. Eu tenho certeza que todo mundo reprova isso. Mas comparar com o Holocausto não tem cabimento. E ontem, o presidente atual dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, de louco, e aí FDP. Louco FDP. É contagioso? Isso passa de um presidente para outro, isso, Thaís? Olha, Paulinho, sinceramente, eu estou achando que o Bolsonaro abriu as portas. Abriu a porta para um chefe de Estado ser ele. Abriu a caixa de Pandora para o chefe de Estado ser ele, autêntico. Pronto, falei. Sabe aquela história? É isso mesmo, chega de tanta formalidade. Que nem você falou no bloco anterior. Pronto, falei, né? Acabou. Gostando ou não, mas assim, são as pessoas assumindo as suas personalidades. Por um lado, isso é até bom, sabe? Porque o teu chefe de Estado, realmente, a gente espera dele uma postura que é o que condenaram, né? Julgaram e condenaram muito Jair Messias Bolsonaro por conta dos posicionamentos, das coisas que ele falava. Eu saía falando, pensava falando. Você acha que a mulher do presidente da França é feia mesmo? De jeito nenhum. De jeito nenhum, Paulinho. Então, assim, a compostura que a gente espera de um chefe de Estado, né? E aí a polêmica, eu até entrei numa polêmica nessas discussões de rede social em relação à fala do Lula, porque eu falei, nossa, eu cobrei até, e olha aqui, eu sou jornalista, Lara, eu até cobrei da imprensa, Paulinho, dos nossos colegas, a ampla divulgação da fala do Lula, porque se fosse ao contrário na época do Bolsonaro, meu Deus do céu, era manchete em todos os jornais, o assunto rendia 1, 2, 3 dias. E como está acontecendo com o Lula também, numa proporção inteiro, menor, né? Numa proporção mais leve, mas tá. E assim, o pior foi a desconstrução dentro do governo, né? Porque assim, o Lula sempre manteve o governo com ele. Ele falou uma besteira, ele se equivocou, e aí o grupo sempre ficava calado, tudo bem, ele se equivocou, ele mesmo vai se desculpar, se ele não se desculpar, foi e passou. Dessa vez, o ministro de Relações Internacionais se posicionou dizendo, não, foi um equívoco do presidente, e parece que ele não gostou. Corre no bastidor que ele falou, não, eu falei. Sim. Então isso que foi pior, né? Ele falou, não, eu falei. Então, assim, até houve já um desconforto dentro do próprio grupo dele, entre os ministros que o acompanham. E nessa polêmica que eu entrei, eu falei, gente, só me chamou a atenção, por quê? Longe de ficar, foi brincadeiras à parte, de ficar falando, né, Bolsonaro, Lula, mas é assim, realmente hoje, estando deste lado, eu entendo o que a gente espera de um chefe de Estado, e neste caso especial, né, Paulinho, que ele seja apaziguador. Vale lembrar que Israel, o exército de Israel foi fundamental para nós brasileiros. Lembra? Em Brumadinho, naquela tragédia. Nosso efetivo não dava conta, precisava de táticas especiais para conter o resgate. Lembra que a lama soterrou a população inteira de uma cidade. E nós não conseguíamos resgatar, nem fazer serviço de inteligência para saber se ainda havia corpos ou não debaixo, enfim. E Israel veio como ajuda humanitária. Então, assim, além de não ter sido um posicionamento como chefe de Estado em nível mundial, o posicionamento dele com uma nação que sempre foi parceira, de uma construção que vinha sendo construída na gestão anterior.
Então foi um caos. Justamente, você falou do Jair Bolsonaro, mas a Dilma também já tinha lá as suas falas. É que o Jair, no caso, a gente sempre esperava isso. Não necessariamente o Lula não tenha em dado momento falado alguma coisa também nesse sentido, mas ele tem uma postura de pacificador. Ele vem defendendo muito isso. E essa fala, ela vai na contramão de uma posição, ainda mais a entender que o Brasil vai receber o grupo 20, né, o G20, e ele não pode tomar uma posição que, de alguma forma, possa distrair a pauta do G20. Então, como líder, o que se espera? Uma posição que faça jus ao cargo. Essa fala dele é descabida. O genocídio ele tem um propósito, que é eliminar um grupo específico, não é a causa no caso de Israel, mas no caso isso aconteceu, agora ele que arque com as consequências. Ele está se negando justamente a dizer o contrário, ele está extremamente reticente, e aí quando você fala que os políticos começaram a sentir, porque estamos em época de eleição, e essa fala já está reverberando na candidatura, inclusive de Boulos e companhia. É isso mesmo. O secretário diplomático dos Estados Unidos, que chegou para a reunião do G20 no Brasil, disse para o Lula que ele é enteado de um judeu sobrevivente do Holocausto, que não há genocídio em Gaza, mas ninguém pode aceitar a morte, mutilação de criança, de mulher, aos milhares de enfermos, de idosos, como está acontecendo. O presidente do Senado, na Câmara houve foi protocolado um pedido de impeachment do Lula por essa fala, assinado por mais de 120 deputados, onde é votada no Senado, e o presidente do Senado disse que nada abala a relação com o Lula, mas também anunciou que o governo aceitou a desoneração da folha de pagamentos. Estranho, né? Então, não sei se houve alguma negociação. Você acha que houve uma negociação aí, Thaís? Imagina você fazer a desoneração de uma folha tão importante e o governo rapidamente analisou e disse, ok, aprovo. Vou endossar. Que tinha uma medida provisória no final do ano, depois que o Congresso aprovou uma lei que prorrogava a desoneração, o governo editou uma medida provisória que cancelava justamente a desoneração. o contrário, é isso. E agora há essa negociação coincidindo aí com essa fala do Lula e com o protocolo de um pedido de impeachment. Hoje, com festa e com missa também, toma posse no Supremo, Lara, o ex-ministro da Justiça, ex-governador do Maranhão, ex-juiz federal e ex-senador Flávio Dino. E ele vai ter muito trabalho, hein, Thaís? Ele assume aí mais ou menos, salvo engano, são mais de 300 processos da Rosa Weber. Ele não quer uma celebração, né? Ele não quer a festa, ele quer, de fato, as cerimônias, que são protocolares. Agora eu quero ver as cenas dos próximos capítulos, né? Porque uma das tarefas dele é justamente apurar as falas do presidente Jair Bolsonaro na CPI da Covid. E, inclusive, numa das falas do Flávio Dino, ele traz a questão também do Robinho, né? Nós falamos agora do Daniel Alves, ele julga que deve haver o cumprimento dessa pena no Brasil. Então, eu acredito agora que com essa assunção do Flávio Dino, muita coisa, a gente vai ter pauta suficiente aqui para falar sobre os desdobramentos do posicionamento dele perante várias questões que, no meu ponto de vista, é uma posse, é uma sujeição de nome altamente estratégica, né? O Flávio Dino dispensou a festa, né? Tinha muita gente pensando que ia ter lagosta, vinho caro lá na posse dele. Terá, né? Ele falou que não, dispensou a festa. Não terá, não oficialmente. Vindo de quem vem... Por baixo do pano? Lógico que vai ter. Imagina logo quem, Flávio Dino, que comemora o tempo todo. A imprensa inteira sabe quantas fotos vazaram das comemorações. Se deixar com ele picanha e cerveja do líder dele todo final de semana. É picanha e cerveja ou é lagosta e vinho caro? A gente intercala, né? O sábado é a picanha com a cerveja do líder dele, e no sábado exatamente é a lagosta. Agora, assim, eu só acho, eu penso, é a minha opinião, tá? O programa é opinião. Então, eu penso que para ocupar cargos estratégicos como esse, a pessoa, é como cargo de juiz. A pessoa, além da experiência de vida, eu acho que isso conta muito, de vivência
como humano, né, a formação humanística da pessoa, a imparcialidade, ela é fundamental. Então eu acho um absurdo ocupar um cargo tão estratégico para julgar causas tão importantes, para se manter a ordem do país, para se andar em acordo com a Constituição Federal do país, ter alguém que é amplamente parcial e faz questão de deixar que é parcial. Então, assim, eu penso que isso é um retrocesso para o país num cargo estratégico de julgar causas tão importantes. É a minha opinião, porque ele já vem deixando claro a tendência dele, política, e eu acho que a política pode ser o caminho para que a técnica prevaleça. Então, no caso dele, para mim, eu espero que ele seja imparcial para julgar toda e qualquer causa, mas não que faça do cargo mais uma artimanha política para conduzir o país com o seu líder. Essa é a expectativa, mas... A gente sabe que não vai acontecer, Lara. Justamente. Não vai. A nomeação do Flávio Dino para o Supremo, ela tem lados contraditórios, né? Ninguém questiona o conhecimento jurídico dele. Sim. Ele é um ex-juiz federal, Técnico, concursado em primeiro lugar, com uma carreira. Extremamente Abandonou competente. isso para uma postura claramente política, né? No Maranhão, onde ele combateu o clã Sarney com sucesso, tirou o clã, não foi ele que tirou, mas ele sucedeu depois ao clã Sarney no governo do Maranhão, foi ministro da Justiça, e como ministro da Justiça, ele atraiu para ele as críticas da oposição. Depois do Lula, com certeza, a figura do governo mais criticada é o Flávio Dino. Então ele teve posturas fortes, foi muito criticado por algumas atitudes durante o 8 de janeiro e depois do 8 de janeiro, né? Então ele tem esse lado parcial que a Thaís falou e tem o lado do conhecimento que sempre se exigiu que um ministro do Supremo tenha esse conhecimento jurídico. Os trabalhos acadêmicos, tradicionalmente, mostram que o ministro do Supremo se afasta da linha política de quem indicou. No caso do Flávio Dino é difícil porque ela é muito marcada. Mas a gente tem o caso do Joaquim Barbosa, por exemplo, que foi o relator e depois o presidente durante o julgamento do Mensalão, que foi indicado pelo Lula. Então essa é uma tradição que parece que vai se quebrando, né? Com Dias Toffoli, com Lewandowski, indicados pelos governos do Lula e da Dilma, com o Cássio Nunes Marques, com o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, e agora com o Flávio Dino, indicado pelo Lula. Vamos aguardar para ver, né? A gente lamenta muito mais um incidente no futebol. Ontem, 7 jogadores do Fortaleza saíram feridos de um apedrejamento do ônibus depois de um jogo contra o Sport Recife pela Copa do Nordeste. Selvageria no futebol inadmissível, né, Thaís? Tem que acabar, mas isso faz parte, infelizmente, da nossa cultura. Hoje, o futebol ainda é a alegria da população, né? Ainda é o esporte popular, mais popular que dá orgulho. Então, assim, é a fonte para onde a população centraliza suas energias. E aí, quando ela não obtém o resultado esperado do time de futebol, ela vai lá e se posiciona. Justamente porque comigo não vai acontecer nada, minha opinião, eu sou torcedora, a gente está aqui, acompanha um time, põe um time lá, tem que ganhar, e aí é a consequência do jogador. Está ficando algo perigoso, é preciso ter uma campanha da CBF em relação à segurança dos jogadores e entender que o esporte faz parte da nossa cultura, mas quem faz e promove o esporte são vidas. É respeito. Trabalhar, fazer uma campanha sobre respeito dentro dos estádios e com os jogadores. Sim, isso mostra o traço de intolerância das pessoas, né, e que se reflete aí nessa paixão que é o futebol. Uma vez o Paulo me perguntou se eu gostava de futebol, eu falei, olha, eu não acompanho. E eu fiquei pensando, o que faz com que eu não acompanhe é justamente isso. Acho que no fundo eu fico tão cansada de ver tanta violência e, enfim, né, o esporte, o futebol é uma paixão nacional, mas a gente tem que também ter um olhar para outros esportes que trazem tantos sucessos, né? Tem atletas tão reverenciados, que deveriam ser mais reverenciados aqui no Brasil e que não necessariamente tem tanta violência como o futebol. Então, fica aí a informação de que a gente possa também olhar, principalmente agora por conta das Olimpíadas, outros esportes que não necessariamente têm essa paixão tão exacerbada da torcida e que merecem nossa atenção. Não negligenciando a questão do futebol, mas o futebol precisa começar a pensar um pouquinho nessas consequências desse fanatismo exagerado que, por exemplo, é o que me faz afastar do acompanhamento dos jogos. Eu não tenho interesse, não. Essa violência no futebol não tem nenhum sentido. O principal encanto do futebol, para ele ser o esporte mais apreciado no mundo,
é que ele é talvez o único em que o mais fraco pode ganhar do mais forte, com uma estratégia adequada. A gente viu acontecer isso ontem na Copa do Brasil. O Souza, da Paraíba, ganhou do Cruzeiro Poderoso por 2-0 e foi beneficiado por uma chuva muito forte que prejudicou a qualidade do jogo do Cruzeiro, e o mais fraco venceu o mais forte, coisa que raramente acontece em outros esportes, é muito mais raro em outros esportes acontecer isso do que no futebol. Hoje tem o Cianorte do Paraná contra o Corinthians. De repente, poderoso Corinthians já perdeu uma vez o Cianorte de 3-0, só que tinha o jogo de volta e classificou na Copa do Brasil. Dessa vez não tem o jogo de volta, o corintiano hoje com o pé atrás aí com o Cianorte. E tem uma frase muito interessante sobre o futebol, acho uma frase ótima, do teatrólogo, dramaturgo, cronista, jornalista Nelson Rodrigues, genial. Ele falava que das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante. A frase é genial. Com isso, a gente chega ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo muito a participação da Lara Matos, da Thaís Margarido, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.